Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Já está liberada a Ponte dos Barreiros na cidade de São Vicente. Estas são as imagens de logo cedo, quando houve a liberação da ponte. Ela que ficou alguns meses interditada, né? E a sua primeira etapa vencida. Depois, a Prefeitura de São Vicente juntou novos laudos, entrou na Justiça e conseguiu com que ela fosse liberada. Óbvio, neste momento, para veículos leves e também para micro-ônibus, tá vendo? Olha a quantidade de pessoas, veículos leves como automóveis, motocicletas e também micro-ônibus, ou seja, que faz o transporte alternativo, eles estão liberados para trafegar na Ponte dos Barreiros. Queima de fogos, alegria e olha, uma felicidade para os nossos amigos da área continental de São Vicente. O Hora Geral, que está se iniciando neste momento, ele tem o seu sinal em todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista. E não é diferente, né? Na cidade de São Vicente. A área continental tem hoje mais de 150 mil habitantes. Uma luta capitaneada pelo prefeito Pedro Gouveia para tentar recursos junto ao governo do estado, o governo federal, e quem acabou estendendo a mão, abrindo as portas, foi o governo federal através do presidente Jair Bolsonaro, que liberou mais de 50 milhões para a reforma total da Ponte dos Barreiros. Ô Douglas, já terminou a reforma? A primeira etapa, sim. Esta primeira etapa é suficiente para a liberação do trânsito de veículos leves e motocicletas, como você está vendo na abertura do Hora Geral de hoje. Foi uma vitória, vitória da população, vitória de uma política que não se preocupou com a cor partidária, vitória para que a partir da Ponte dos Barreiros, novos sistemas e meios de transporte, né, e obras de importância da nossa região possam literalmente sair do papel. Aí você fala, Douglas, esse pessoal todo está fazendo o quê? Uma manifestação? Não, amigos. Esse pessoal todo são moradores da área continental de São Vicente, que hoje, né, a partir das primeiras horas desta manhã de quarta-feira, já está totalmente liberada e nós estamos com imagens das primeiras horas desta manhã, né? Inclusive o prefeito estava lá, autoridades, né? O pessoal do trânsito, olha só. As luzes estão acesas, amigos, não é porque já escureceu, não, porque aí era pouco mais das 5h30 da manhã, quando houve a liberação. Olha, até queima de fogos, né? Olha só, uma grande alegria dos nossos amigos da cidade de São Vicente. Nós somos cidadãos metropolitanos e quando a gente vê que todos os projetos acabam tendo também o retorno metropolitano, todos ganham, né? Parabéns à população da área continental de São Vicente, que soube lutar, que soube cobrar, né? E aí provocou uma ação conjunta de políticos, né? Para poder recuperar e reformar a Ponte dos Barreiros, tá certo? É claro, este é o Hora Geral, abrindo já com esta imagem. E por falar em São Vicente, eu quero conversar com o Pedro Gouveia. Pedro Gouveia, que é o prefeito da cidade de São Vicente. Bom, está estampado no seu rosto, na sua fala, você vai perceber a alegria dele. E ele fala direto da Ponte dos Barreiros logo nesta manhã de quarta-feira. Prefeito, este é o Hora Geral, prefeito. Olá, Douglas Gonçalves, meu amigo, amigos do Hora Geral. Hoje um dia importante, histórico para todos nós aqui na cidade de São Vicente. Nós estamos hoje acompanhando a reabertura da Ponte dos Barreiros. Uma reabertura esperada por 150 mil moradores da área continental e por todos nós vicentinos. Conseguimos dar o primeiro passo, mas ainda faltam outros passos. Nesse primeiro passo, a gente conseguiu a liberação de motocicletas, veículos de passeio, micro-ônibus, vans, mas ainda não temos a liberação dos ônibus grandes, dos ônibus convencionais. Nós entendemos que há a possibilidade, porque a tonelagem dos ônibus convencionais é de 16 toneladas e o laudo do IPT garante que veículos de até 16 toneladas podem passar pela ponte.
Estamos elaborando agora uma petição para levar ao juiz e conseguirmos a liberação também desses ônibus. Mas vamos continuar seguindo na luta. E não esquecendo que já iniciamos a segunda fase da obra, com o projeto executivo, que já está 98% concluído. Assim que for finalizado, vamos publicar o edital para que as empresas possam participar dessa concorrência. Perfeito, prefeito Pedro Gouveia. Você percebeu que ele está até rouco, né? O tanto de entrevista que ele deu, né? A alegria e a euforia, porque é óbvio, para um chefe do executivo, entregar uma obra da importância da Ponte dos Barreiros é fundamental, né? Inclusive, amigos, deixa eu mandar um abraço especial para o Pedro Gouveia, que está sempre acompanhando o Hora Geral, né? Seja através das redes sociais, seja através da TV, né? Pedro, um abraço para você e toda a sua equipe, né? Aproveitando, né, a Ponte dos Barreiros, eu queria até comentar, amigos do Hora Geral, a importância da discussão entre os prefeitos de um transporte que possa atender toda a população da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Nós estamos numa área plana, né? É muito mais fácil. A gente vê a ligação entre a área continental e a área insular de São Vicente. A gente vê, por exemplo, o transporte intermunicipal, que é deficitário, que as pessoas sofrem, né, dentro do ônibus, mesmo no momento de pandemia, né? E também tem um outro sistema que deveria ter aí uma atenção do poder público e ser regulamentado. Eu tenho até imagens. Sabe qual que é? É o sistema de catraia. A catraia que liga a cidade de Santos até Vicente de Carvalho, no Guarujá. Essa imagem que eu estou mostrando para você é o momento que a catraia está passando por debaixo de um túnel na saída de Santos, na Praça Iguatemi Martins, e ganhando o canal do estuário, né? Olha só o tamanho do navio. Esse navio está fazendo uma manobra. Por isso que as catraias são obrigadas a esperar a manobra para depois atravessar o canal do estuário e ganhar Vicente de Carvalho. Essa já é outra imagem. Olha ali, ó. As pessoas às vezes ficam até assim, ó, baixo, por causa do teto do túnel, ó. Esse é o túnel. Aí saindo no túnel, aí você já está no canal do estuário. Olha ali, ó. Para chegar até Vicente de Carvalho. Aonde que eu quero chegar com essas imagens, amigos do Hora Geral? A necessidade de uma discussão, e aí cabe aos nossos representantes das 9 cidades e os nossos representantes da Assembleia Legislativa e Câmara Federal, uma regulamentação dos catraieiros. Eles têm uma grande responsabilidade no transporte, né, entre Santos e Vicente de Carvalho, que deveria, inclusive, ter sim essa regulamentação. Eles costumam carregar em cada viagem na catraia, a lotação máxima são de 17 pessoas. No momento de pandemia, eles reduziram para 12 pessoas. Esse é um sistema que muitas pessoas, se você mora em Peruíbe, mora em Itaém, você fala, Douglas, eu não sabia que tinha esse tipo de transporte entre Santos e Vicente de Carvalho, no Guarujá. É, sim, e é um transporte centenário. E, ao mesmo tempo, essa bela dessa vista, né, que é um navio cargueiro que está fazendo a sua manobra. Por isso que eles são obrigados a segurar, tá vendo? 1, 2, 3 catraias que estavam ali aguardando a manobra desse navio de grande porte para depois chegar de lá, de Vicente de Carvalho ou aqui na cidade de Santos. Então, o Hora Geral vai continuar provocando essa discussão junto com o nosso público telespectador e principalmente com os nossos governantes, os prefeitos das cidades da região metropolitana, de estarem caminhando e habilitando um transporte que atenda de uma forma decente os moradores das 9 cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Tá certo? Ó, eu vou continuar nessa câmera aberta, Fábio. Vou apenas avisar que nós estamos com uma frente fria. E essa frente fria pode trazer aí um vendaval, um mini tsunami. É assim como eles estão falando. E já nesta madrugada, a gente já tem até imagem. Olhem bem os estragos que os fortes ventos acabaram promovendo nas cidades aqui da região. Arrancando árvore, enfim, fazendo um estrago. Tudo isso nesta madrugada. Eles dão o nome de ciclone bomba, né? Que passou pela Baixada Santista e deixou estragos. Árvores foram arrancadas pela força dos ventos, carros arrastados e barcos afundados. Você está vendo, no dia de hoje ainda há a previsão de ventos fortes que podem chegar a mais de 90 km por hora.
Segundo a Marinha do Brasil, haverá condições que favorecem a ocorrência de ressaca no nosso litoral. As ondas podem chegar de 3,5 até 4,5 em alto mar. Tudo isso na noite desta quinta-feira. Portanto, de quarta-feira, hoje que nós estamos, para quinta-feira. Então, muita cautela, né? Muita cautela. Você que é pescador, você que tem o hábito de repente, praticar algum tipo de esporte como canoagem, remo, então, calma, porque o tempo não está propício. A gente tem observado, apesar dos fortes ventos, o aumento das ondas, né? Vimos, inclusive, algumas imagens que percorreram as redes sociais da força das águas lá em algumas das praias de Bertioga, semelhante ao que acontece na ponta da praia, né? Por causa da ressaca, quando o mar acaba invadindo a Avenida da Praia em Santos. Tá certo? Este é o Hora Geral e você interagindo e participando no 981 70 14 34. Eu comecei a Hora Geral de hoje com aquele gás, feliz com os nossos amigos da área continental de São Vicente pela liberação da Ponte dos Barreiros. Esqueci de falar o mais importante. Eu estou com você. Este é o Hora Geral, é uma forma diferente de levar até você informações diárias e temas importantes, e irei sempre cobrar com responsabilidade. Afinal de contas, este é um papel que o jornalismo tem que estar ao lado da população, mas focando naquilo que é de mais prioritário para a população, os nossos amigos das 9 cidades que compõem a região metropolitana. Bom, e falando em região metropolitana, a gente não pode esquecer do Santos Futebol Clube. Santos sempre Santos. E teve uma reunião ontem, e a reunião de ontem foi justamente para aprovar ou não as contas do presidente José Carlos Pérez. Eu diria, amigos, que ele vai viver momentos difíceis à frente do Santos. Mas o Santos é maior do que qualquer crise. Mas há necessidade de focar, né, e não deixar com que o pior aconteça. Meu amigo Rodrigo Galvão, você que é o presidente de uma associação que já completa 10 anos nesse ano de 2020, completou agora no começo do ano, né? E a Associação Terceira Via Santista tem essa grande responsabilidade de estar sempre ao lado do Santos, quando e como ele estiver. Você podia explicar, meu amigo Galvão, como é que foi a reunião de ontem e o que vai acontecer depois da votação que ocorreu ontem na reunião do Conselho Deliberativo? É com você, meu amigo Rodrigo Galvão. Olá, Douglas Gonçalves. Vim aqui para passar para vocês o que ocorreu na reunião de ontem do Conselho Deliberativo do Santos. Para aqueles que não acompanharam, ontem houve uma reunião virtual do Conselho Deliberativo e tinham vários itens a serem discutidos pelo próprio Conselho. Mas o mais importante era o parecer da Comissão Fiscal, que pedia a reprovação das contas de 2019 da gestão de José Carlos Pérez. E ocorreu uma votação acachapante. 190 conselheiros votaram a favor do Comitê Fiscal, ou reprovando as contas do José Carlos Pérez, e 10 somente votando a favor do José Carlos Pérez ou a aprovação das contas. E agora o torcedor quer entender, tá, tudo bem, as contas foram reprovadas. O que ocorre com o clube? Ocorre o seguinte, esse parecer volta para a Comissão Fiscal para que o José Carlos Pérez se defenda, mostre os porquês dos gastos, explicar o gasto do cartão corporativo, explicar por que compra de jogador e não paga, explicar por que não pagou os impostos, recolheu e não pagou os impostos, são cerca de 14 milhões de impostos recolhidos e não passados para o governo, entre INSS, Fundo de Garantia, entre outros. Então agora o José Carlos Pérez tem a chance de se explicar para a Comissão Fiscal. E o que vai ocorrer? Se a explicação for devida, não, realmente está aqui, foi esqueci de recolher essa gare, não, o cartão está aqui, mas eu não usei indevidamente, tudo bem, a Comissão Fiscal vai dar um outro parecer aprovando as contas no V da Comissão Fiscal. Se a explicação e a defesa de José Carlos Pérez não for suficiente para convencer a Comissão Fiscal, ela deve pedir novamente a reprovação das contas mediante a defesa. E aí o Conselho Deliberativo vai votar de novo. Se o Conselho votar e mantiver o entendimento que as contas devem ser reprovadas, automaticamente, a partir dali, José Carlos Pérez é afastado do cargo. E essa reunião tem mais ou menos um prazo de 1 mês, 40 dias para ela ocorrer, porque o prazo ele tem 10 dias para se defender, 10 dias úteis, depois desses 10 dias a comissão tem que analisar a defesa e passar para a mesa do Conselho, para a mesa do Conselho marcar a reunião. Agora é aguardar a defesa de José Carlos Pérez e esperar que o bem do clube ocorra, ou afastamento, ou a comprovação de que não houve,
desleixo nem de gestão temerária. Se o José Carlos Pérez for afastado do clube, provavelmente não volta mais, porque falta pouco tempo para a eleição. E aí vamos ver como ficará o Santos Futebol Clube, os seus credores, como vamos resolver os problemas do Santos. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, Douglas. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, meu amigo Rodrigo Galvão. Olha, o Rodrigo explicou muito bem. E, amigos, deixa eu comentar uma coisa com você, vou ficar nesse plano mesmo. Muitas vezes nós sempre jogamos para a torcida. O que é jogar para a torcida? A gente vê como que o time está em campo e isso é tudo. A gente vê como a nossa cidade está e isso é tudo. A gente vê como o nosso estado está e isso é tudo. A gente vê como o nosso país está e isso é tudo. Mas a gente não discute os problemas pontuais. Vamos trazer a discussão do Santos e comparar com a cidade de Santos. Assim como o Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, é como a Câmara Municipal. Se não houver uma fiscalização por parte da Câmara nos atos do prefeito, ele vai fazer tudo o que ele achar que é certo. E nem sempre o prefeito faz tudo que a população quer. Ele costuma fazer mais aquilo que ele acha que é certo. Trazer a discussão para o Santos. Nem sempre as ações e atitudes do presidente do Santos, que hoje é o José Carlos Pérez, nem tudo que ele faz está de agrado com o Conselho Deliberativo, né? E também com os torcedores. Por quê? Porque ele é um presidente e tem que saber fazer uma política de agregar e discutir os assuntos do Santos. Portanto, como o Rodrigo Galvão explicou muito bem, ele vai ter um tempo para se defender e justificar o porquê que ele teve que efetuar esses gastos. Aí depois vai voltar a votação para ver se a sua justificativa ela foi convincente ou não. É assim que nós temos que agir em todas as esferas, tanto municipal, estadual ou federal. Só achar que está tudo bom e não saber a verdade dos fatos é meia verdade. E para mim, meia verdade não existe. Ou é verdade ou não é verdade. Este é o Hora Geral, um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com muito mais informação. Daqui a pouco eu vou chamar a Bia Damasceno. E também hoje é quarta-feira. Hoje nós temos a participação do Seguro Geral com o meu amigo corretor Paulo Sérgio. Ah, e também tem uma dica especial do advogado Arthur Rolo. Ele é especialista em direito eleitoral e vai dar dicas para os nossos amigos aqui no Hora Geral. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Tudo bem com você? Então tá bom demais. Aqui a informação não para. Deixa eu chamar a minha amiga Bia Damasceno. A Bia Damasceno traz uma reportagem muito interessante e mostra também o quanto que os GCMs, os guardas civis municipais, eles têm uma função importantíssima nos municípios. E não é diferente no Guarujá. Bia, é com você. A Guarda Civil Municipal de Guarujá lida com diversas situações. Desta vez, a GCM Cheyenne Melanie teve uma missão diferenciada, salvar uma bebê engasgada. Felizmente, essa história terminou bem. Ela vai te contar que a história começou bem aqui. Estava aqui na barreira trabalhando, quando de repente a gente viu o carro parado aqui nessa rotatória. Aí desce eles todos desesperados, com a criança no colo. Nós pegamos a criança, iniciei os procedimentos, né? Para reanimar a criança, para desobstrução das vias, quando percebemos que era um engasgamento, né? Ou algo do tipo. A gente começou a fazer as manobras, vi que não estava tendo êxito, a criança não voltava, que a criança já chegou aqui no estado já bem crítico. Vimos que teríamos que levar ela o mais rápido possível para o hospital mais próximo, levamos para o PAN da rodoviária. Entrei com a criança no carro do Paisana mesmo, as nossas viaturas, uma viatura da GCM, uma viatura que passava no local da Polícia Militar, auxiliou no trânsito, né? Tirando todo o trânsito para que a gente pudesse passar um deslocamento rápido. No meio do caminho a gente consegui desobstruir as vias, até pelo instinto, né? Comecei a fazer uma sucção na criança e aí foi quando ela começou a voltar, né? E aí o bebê voltou, já no próximo do PAN, a gente entrou correndo com ela no hospital, entreguei ela para a enfermeira, mas a criança já tinha voltado, já estava bem, graças a Deus. Aí ela começou a fazer massagem, sugar a boca da Manuela, aí ela deu um gritinho ainda, aí depois ficou mole de novo. Aí quando chegou no PAN, ela saiu já correndo com a Manuela na emergência,
entrou e deu ela para as enfermeiras. Aí ela já começou a chorar. Ah, eu acho que foi Deus, porque quando eu soube que essa menina passou mal, fiquei até desesperada. Não dá nem para acreditar. Então, até agora, quando eu lembro, eu até choro. Aí eu não tive nem força na esquina para salvar. Eu fiquei desesperada, até a Emília viu. Mas a força que a Tereza teve, eu não tenho, não. Eu não achava que ela ia voltar, como até a enfermeira falou. Dona Solange, eu também não achava que ela ia voltar, porque ela veio muito roxa quando chegou. E aquela Thaís saiu tão preta, que eu fiquei desesperada. Aí quando eu lembro, até choro. Então não dá nem pra dizer, sabe? Eu acho que não desejo isso pra ninguém, nem pra uma mãe, que é muito desespero. Nós estamos para tomar conta de tudo que o município tem, seja próprio público, seja a população, seja um ordenamento social como esse que nós vivemos, com essa barreira sanitária. E com isso, nós nos deparamos com essa situação atípica e a GCM, totalmente preparada, pôde dar uma resposta positiva para a mãe da criança desesperada, né? Então, também estamos preparados, capacitados para atuar em situações como essa, por exemplo, do bebê, fazendo pronto atendimento dos primeiros socorros e deslocando com urgência para um pronto-socorro mais próximo. Salvando uma vida hoje, você se sente uma heroína? Não consigo ter esse sentimento de heroína, né? Até porque do jeito que a bebê chegou, tinha tudo para dar errado. Foi as mãos de Deus mesmo que ajudou a gente aí a salvar a criança. Parabéns, parabéns a toda a equipe da Guarda Civil Municipal do Guarujá. Manu, um beijo para você, Manu, 7 meses. E Deus pôs a mão também, além da ajuda, né, dos guardas civis municipais. Que legal, né? A gente sempre tem uma boa história. Esse é o Hora Geral, levando até você muito mais informação, entretenimento e quadros temáticos. Bom, hoje é o dia do Seguro Geral. E o Seguro Geral eu vou convocar o meu amigo, o Paulo Sérgio, ele que é corretor. E eu vou aproveitar, já vou fazer uma pergunta. Ô, Paulo Sérgio, me diga uma coisa. Na hora que eu contrato um seguro de vida, o seguro só tem o intuito de dar uma tranquilidade à minha família na hora de uma falta, na hora de repente, a pessoa vier a falecer, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais da importância do seguro de vida. Meu amigo Paulo Sérgio, é com você. Boa noite, amigo Douglas Gonçalves. Boa noite, amigos e amigas que assistem Hora Geral. Estou aqui com mais um Seguro Geral para falar sobre o seguro de vida. E Douglas, não se resume só nisso não. Ao contratar um seguro de vida, além de você proteger a família, você também se protege, contratando coberturas como, por exemplo, doenças graves, o DIT, que é diária por incapacidade temporária, não é? O nome já diz, incapacidade temporária. Então você sofreu um acidente e ficou incapaz de exercer as suas funções, ok? Então, ao contratar um seguro de vida, além de proteger a família, você também está se protegendo, ok? E assim, quem vai te passar essas informações? O profissional, corretor de seguros. Consulte o seu, tá bom? Ele vai te passar todas as informações, porque ele é um profissional que estudou para isso. Então, ele vai te passar as informações adequadas para você contratar um seguro de vida de acordo com a sua necessidade. Ele não se resume somente na falta do segurado em deixar, logicamente, a família protegida. Tem outras coisitas mais, ok? Eu sou o Paulo Sérgio, corretor de seguros, para o Hora Geral. Aê, boa noite, meu amigo. amigos. Aquele abraço, obrigado, meu amigo Paulo Sérgio. Viu como é bom a gente trazer uma pessoa que entende do assunto, um corretor de seguros experiente e leva informação. Óbvio, são muitas as perguntas. Ô Douglas, eu tenho uma dúvida que eu queria que o Paulo Sérgio, que é corretor de seguro, respondesse. 981 70 14 34. O nosso WhatsApp também serve para que você formule uma pergunta, nós vamos repassar para o Paulo Sérgio e ele vai responder aqui no Hora Geral, tá certo? Bom, agora eu vou passar para uma informação que tem a ver com todos os brasileiros. Olha, o auxílio emergencial, ele vai ainda, ele foi estendido por mais 2 meses. É isso mesmo.
Como você pode ver, o auxílio emergencial, o Fábio já está colocando na tela, é uma forma que o governo federal encontrou para ajudar os brasileiros neste momento tão difícil que nós estamos passando com a pandemia. E o governo federal publicou no Diário Oficial de hoje um decreto que prorroga o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 por mais 2 meses. Esse texto ele altera o decreto 10.316 de 7 de abril. Esse documento diz que a prorrogação vale para requerimentos feitos até o dia 2 de julho e que sejam elegíveis ao benefício. A publicação já está em vigor, portanto, mais 2 meses. Mas não se acomode, viu, amigos? Procure lutar, ser criativo, se reinventar para que você consiga se recuperar e sair dessa pandemia que acabou trazendo muitos resultados negativos, pessoas desempregadas, mas seja forte, né? E eu tenho certeza que você vai superar essa crise. Bom, antes de encerrar o nosso Hora Geral de hoje, eu vou chamar o meu amigo, eu digo amigo porque eu tinha um respeito muito grande, um carinho pelo pai dele, o saudoso Alberto Rolo. Eu vou convocar agora o filho, né? O Arthur Rolo. E o Arthur Rolo, ele é conhecidíssimo no Brasil inteiro como um advogado especialista em direito eleitoral. Ô Arthur, explica para os nossos amigos, de uma forma geral aqui da nossa região, a importância e quem tem que se desincompatibilizar para se preparar na próxima eleição que está chegando agora. A gente não sabe se vai ser dia 15 de novembro, se vai ser 6 de dezembro. Parece que vai ser dia 15 de novembro. Mas quem que precisa se desincompatibilizar? É com você, Arthur. 3 meses antes da eleição é o prazo final de desincompatibilização daqueles pré-candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereador que não tem poder de mando. Só precisa se desincompatibilizar quem exerce função de funcionário público no mesmo município onde vai se candidatar. E não é só funcionário público que precisa se desincompatibilizar. Médicos, por exemplo, que prestam serviços em hospitais públicos, ainda que através de empresas terceirizadas, também precisam se desincompatibilizar 3 meses antes do pleito. Está havendo discussão quanto ao adiamento das eleições, mas isso é algo absolutamente incerto. A nossa recomendação é para que quem precisa se afastar, que se afaste até o dia 4 de julho, porque há uma séria possibilidade das eleições não serem adiadas. O Arthur Rolo explicou, e a informação é fundamental porque vem de um advogado especialista em direito eleitoral. E quando tem a informação correta, você está no lugar certo. Este é o Hora Geral. O que foi, produção? Estou fazendo sinal para... Já acabou, mas muito rápido o Hora Geral. Bom, acabou. Amanhã tem mais. Um abraço assim, um abraço forte para você e um excelente mês de julho. Até amanhã. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.